Olá pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aula de desenho geométrico, nós vamos revisar os conteúdos trabalhados nas semanas anteriores, ou seja, vamos revisar equivalência de triângulos e polígonos inscritos a uma circunferência, que faz parte do conteúdo divisão de uma circunferência em N partes congruentes. Então vamos lá. Vamos iniciar então com equivalência de triângulos, certo? Para equivalência de triângulos, nós temos três casos. Então, temos três casos aqui, nós estamos com o primeiro caso, onde os triângulos possuem a mesma base e a mesma altura. Como a base é a mesma e a altura também é a mesma, todas as nossas respostas estarão sobre o triângulo dado, que é o triângulo preto. Então, vamos lá. Para adiantar, a segunda e a terceira situação, eu já dei uma adiantada para nós, então já fiz alguns processos. Mas a primeira situação eu vou fazer com vocês. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, independente de qual caso que vamos trabalhar, se é o primeiro, segundo ou terceiro, é traçar a altura do nosso triângulo. Então, vamos lá. Ponta seca sobre o vértice A, vou abrir passando um pouquinho da base, no caso, estou fazendo com relação à base BC, ó. Então, ultrapasso um pouquinho aqui, vou fazer um arco, certo? Pontos de encontro entre arco e base, no meu caso aqui deu B exatamente no vértice B, mas caso de vocês não deem, prolongue e se der dentro da base, mais fácil. Vou fazer mais dois novos arcos aqui embaixo. Prontinho. Eu tenho a altura do nosso triângulo aqui. Então, vou traçar aqui a altura. Chama aqui de H. Para qualquer uma dessas três situações, eu tenho que traçar aqui uma reta paralela à minha base BC, que é o que eu vou fazer agora. Vou pegar a distância de BH, vou levar no vértice A, ou melhor, no caso, estou pegando vértice C, né? Então, peguei a distância de CH e levei ali no vértice A. Agora, eu vou pegar a distância de AH, então, distância de AH, e vou levar no vértice C. Vou levar ali no vértice C. Eu tenho aqui a nossa reta paralela à base BC. Vou fazer aqui pontilhadinho, tá? Para os outros três, eu fiz já a mesma coisa. Tracei a altura para a base e já tracei a minha reta paralela à base. A altura e a reta paralela à base. Aqui vocês vão ver a diferença entre as três opções. Na primeira situação, eu tenho um triângulo qualquer. Então, vou marcar um ponto qualquer aqui, qualquer lugar, por exemplo, aqui, ponto D, e vou fechar o meu triângulo. Então, aqui eu já termino a primeira construção. Então, já terminei a primeira construção. Já no segundo, eu quero um triângulo retângulo. Então, aqui eu vou fazer no vértice C um ângulo reto. Então, vértice C, eu vou estar fazendo aqui o meu ângulo reto. Se por acaso, à medida que vocês estiverem usando, né, atrapalhar alguma coisinha, um xizinho, alguma coisa, pode apagar os traçados anteriores, tá? Ó, vou fazer aqui grande. O meu, por coincidência, deu ali certinho, né? Tô usando a mesma abertura. Pronto, já tenho o meu ângulo de 90 graus. Vou fazer o lado do meu triângulo até a minha reta paralela. Eu poderia já ter fechado na hora que eu transferi medida, mas eu sempre gosto de fazer o ângulo de 90 graus para ter certeza da minha resposta, tá? E só um detalhe, na hora de transferir medida aqui, eu peguei de HC e levei no vértice A, e depois de AH eu levei no vértice C para traçar a minha reta paralela. E se eu quero um triângulo isósceles, aqui também já tracei a altura, eu vou dividir a minha base ao meio. Então, vértice C, quase chegando no B,
arco acima, arco abaixo, no vértice B, com a mesma abertura. Prontinho. A única diferença é que eu não vou traçar a ponto médio exatamente na base. Eu vou traçar o meu ponto médio, vou marcar ele aqui na minha reta auxiliar. Então, ó, marquei ele em cima do ponto médio e agora é só fechar. Prontinho. Então, para a primeira situação, o que foi necessário para cada um? Traçar a altura, traçar a minha reta paralela auxiliar e depois identificar qual caso que ele queria aqui, qual situação. Lembrando que aqui nós temos mesma base e mesma altura para os nossos triângulos. Já no segundo caso, os triângulos possuem bases diferentes. Aqui eu estou usando base com 6 centímetros, tá? Então, para adiantar, eu já tracei aqui a nossa base com 6, outra base com 6, já determinei aonde seria o meu ponto médio, mas ainda não marquei, e já fiz o ângulo de 90 graus. Para o triângulo 1, para a primeira situação, eu quero um triângulo qualquer. Primeira coisa que eu fiz aqui, então, tracei a altura, então já está feita. Em seguida, com a própria régua, eu vim e marquei aqui uma semi-reta com medida qualquer. De início nessa semi-reta, eu marquei 6 centímetros, que foi a medida dada para nós de base, que é o meu B2, segunda base. B1 é a medida da base do triângulo dado. Então, eu vim aqui, tomei a medida de BC e trouxe aqui para frente, tá? Trouxe aqui, ó. Certo? Tomei a medida de H1, que é a minha altura. Então, vim aqui e tomei a medida da altura. Certo? E essa medida eu trouxe na minha outra reta auxiliar, minha outra semi-reta. Tá? E já fechei aqui para facilitar para nós. Então, aqui eu tenho H1, que é a altura do triângulo dado. Agora, com o auxílio do esquadro, eu fechei aqui meu segmento bem bonitinho, ó. Fechei o segmento. Posiciono o esquadro junto com a régua, formando o ângulo de 90 graus e vou levar a minha régua até na marcação onde eu tenho aqui a primeira base. Essa medida que nós acabamos de encontrar é a altura procurada, é o nosso H2. Então, nós usamos aqui a quarta proporcional para determinar este segmento, ok? Então, vamos fazer o triângulo agora. Vou começar fazendo a minha base com 6 centímetros. Vou fazer aqui embaixo, porque eu não tô com muito espaço aqui. O espaço aqui tá bem pequenininho, tá? Então, para a primeira situação, que é um triângulo qualquer, eu vou fazer a minha base aqui com 6 centímetros. Por que a base com 6? Porque foi medida dada, certinho? Vou determinar aqui a altura, então vou traçar a altura do meu segmento. Ó, ângulo de 90 graus. Marco 1, marco 2. Lembrando que o segredo aqui para o ângulo de 90 é sempre manter a abertura do compasso. Certo? Vou subir aqui pontilhado. Por que pontilhado? Porque eu não sei a medida da minha altura. E eu não aconselho medir com régua. Vai que a medida não é um número racional, né? Ou melhor, não é um número inteiro, e sim um número racional. Ó. Tomei a medida de H2, estão vendo? E vou marcar aqui na minha altura. Vou chamar aqui de H. Vou fazer com caneta para ficar mais visível para vocês. O meu, por coincidência, ficou muito próximo do meu xizinho do ângulo de 90, mas se não der, não tem problema, tá, meninos? Vou fazer a transferência de medida. Neste caso, eu tô fazendo porque eu quero um triângulo qualquer. Nos outros dois, vocês vão ver que não tem essa necessidade. Vou tomar a medida de H2, da minha altura, e vou fazer a transferência. Então, tá aqui. Vou fazer a minha semi-reta. Ou segmento de reta, depende da medida que você vai fazer, né?
aqui, paralela à base. Vou escolher um ponto aleatório aqui e vou fechar. Então, ó, fechei aqui. Como eu não tô mantendo a base, eu vou até mudar o nome aqui. Meu triângulo 2 eu vou chamar de D, E, F, certinho? Esse foi um triângulo qualquer. Se eu quero um triângulo retângulo, eu já fiz a minha base, já fiz um ângulo reto aqui. Basta eu tomar a medida da altura 2, que tá aqui do lado, ó. E marcar aqui no meu ângulo de 90 graus. E já tenho o triângulo pronto. Então, agora, só fechar. Então, eu venho até a marcação e fecho. A base já tinha feito, que era com 6 centímetros. Então, tenho aqui. Então, D, E, F. Então, para adiantar, já tinha feito a base e o ângulo reto. E aqui no segundo, o que eu vou fazer aqui? Vou traçar. Eu já percebi que a minha altura 2 é bem pequenininha. Então, eu vou traçar aqui, a partir de onde seria o ponto médio, uma medida qualquer, tá? Então, posicionei. Aonde seria para mim o ponto médio? Eu fiz um segmento com a medida qualquer. Vou tomar a medida da altura 2, ó. E vou levar a partir do ponto médio. Exatamente nessa marcação é o meu ponto D. E agora, só fechar. Ó, fechando aqui agora. Então, essa situação possuem as bases diferentes, consequentemente, as alturas serão, mas a base é dada, no caso, base 6 centímetros. Então, temos aqui as três situações. Para um triângulo qualquer, para um triângulo retângulo e para um triângulo isósceles. E o terceiro caso, eles possuem aqui alturas diferentes. A altura foi dada de 5 centímetros. Assim como no segundo caso, eu já dei uma adiantada. Para o meu triângulo dado, eu já tracei a altura, certo? Então, já foi traçada aqui a altura. Já fiz pontilhados para as bases, já vocês vão entender por quê. E já fiz aqui a minha quarta proporcional, só falta fechar com vocês. Então, eu marquei H2, que a altura dada foi 5 centímetros. H1, então, tomei a altura de H1 e trouxe aqui. Marquei a base 1, então, eu vim aqui, tomei a medida da base 1, marquei. E agora, eu vou fechar para achar a base 2. Assim como no outro, posiciono, formo o ângulo de 90 graus para traçar a paralela. E levo. Prontinho. Então, essa é a base 2, certo? Aqui eu já fiz os pontilhados porque eu não sabia a medida da base. Então, agora eu vou tomar a medida de B2. Ó. Tomei a medida de B2 e vou levar para os três, que assim a gente já ganha tempo. Primeira base. Segunda, que será para o triângulo retângulo. A terceira, que será para um triângulo isósceles. Então, tá aqui. Para o primeiro, falou um triângulo qualquer. Então, assim como no anterior, eu vou traçar aqui um ângulo de 90 graus. E vou fazer depois a transferência de medida. Ângulo de 90. Vou subir com 5 centímetros, porque foi a medida que já foi dada para nós. Então, aqui, 5 centímetros. Como é um qualquer, não disse quem ele quer especificamente, vou fazer a transferência de medida agora. Então, B, levo lá na altura, e a medida da altura eu levo lá pro D, ó. Aqui pro D, tá? A segunda situação é um triângulo retângulo. Então, eu vou aproveitar que eu já estou com o compasso e vou fazer o ângulo de 90 graus. Então, já vou dar uma adiantada aqui para nós, tá?
Eu já vou adiantar aqui, porque todos eu tenho que traçar a altura. A não ser pro triângulo isósceles. Isósceles é um pouquinho diferente. Pronto, já fiz o ângulo de 90, só subir. Aqui eu transferi medida já, como vocês viram. Só vou traçar a minha reta paralela à base. Vou escolher um ponto aleatório e vou fechar o meu triângulo. E a base que estava pontilhada, agora eu vou passar aqui a caneta para ficar contínuo. A gente ver a resposta. Prontinho. Então, B, E, F. D, E, F. Tá aqui. Aqui eu já fiz o ângulo de 90. Basta vir com a medida da altura, que era 5 centímetros. E fechar o meu triângulo agora. Aqui eu fiz ângulo de 90 no vértice E, mas poderia muito bem ser no vértice D, tá? Então, aqui, E, F. E o último, basta eu achar aqui o ponto médio. E fiquem atentos à nossa marcação com o compasso, tá? Até onde eu marquei, que é a minha base 2. Certinho? Vou fazer o pontilhado aqui na parte superior com 5 centímetros. Opa, deixa eu voltar aqui. Saiu fora do foco. Pronto. E agora é só fechar o nosso triângulo. Esses são os 3 casos que nós temos para um triângulo equivalente, né? Para determinar a equivalência entre 2 triângulos. Então, retomando os nossos casos. Primeiro caso, nós temos mesma base e mesma altura, tá? Então, temos aqui o primeiro caso, mesma base e mesma altura. Segundo caso, eles têm bases diferentes, mas a medida da base é dada para nós. Terceiro caso, as alturas são diferentes, mas a medida da altura também é dada para nós. E o nosso último conteúdo é a divisão de uma circunferência em N partes congruentes. Então, aqui eu tenho só para nós relembrarmos. Polígonos inscritos e polígonos circunscritos a uma circunferência. Vamos nos focar aqui no primeiro momento com os polígonos inscritos. Nós fizemos aqui 5 polígonos inscritos. Então, vamos lá? Primeiro polígono inscrito que nós vamos fazer aqui eu já dei uma adiantada, tá, pessoal? É o triângulo equilátero, desculpa, esqueci o nome aqui agora. São tantas construções que a gente acaba esquecendo um pouquinho, né? Então, ó, abri o meu compasso com 4 centímetros, ponta onde eu quiser. No caso, o triângulo não preciso marcar exatamente o vértice, tá? Com a mesma abertura, eu marco 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? No caso do triângulo em si, eu vou escolher um sim, um não. Então, por exemplo, vou pegar esse não, esses dois sim. Esse não, então esse aqui sim. Então, aqui e aqui, prontinho, ó. Aqui eu já adiantei, fiz a mesma coisa pro hexágono, então só fechar. Só fechar aqui. Então, já adiantei. Então, o processo que eu fiz pro triângulo, eu já fiz pro hexágono. Então, só fechar aqui para nós. O dodecágono, eu fiz o mesmo processo que eu acabei de fazer pro triângulo. Deixei as 6 marcações, tá um pouco clarinho aqui para vocês enxergarem. E agora eu vou dividir. Então, ó, abertura qualquer, marcação 1, marcação 2. 2, 3.
e vou seguindo a sequência. Se por acaso de vocês ficarem igual o meu aqui, muito próximo ao final da folha, vocês podem fazer essa marcação para dentro, tá, pessoal? Ó. Se ficar muito próximo ao final da folha, faz para dentro, que não tem problema. Eu não sou muito fã de fazer na parte interna da circunferência, porque eu não acho que fica tão bonito assim. Mas não tem problema. Fiz as 6 marcações, agora eu venho com o meu compasso. Compasso não, desculpe. Venho com a régua e só vou marcar na borda da minha circunferência. Vocês vão perceber, ó, que elas vão estar sobre a mesma reta. Tá? De 2 em 2 sobre a mesma reta. Pronto, dividimos a nossa circunferência em 12 partes e agora só fechar o nosso polígono. No caso, temos aqui um dodecágono regular inscrito. Não esqueça que nós estamos trabalhando aqui com polígonos regulares. Para quem não lembra, polígonos regulares são polígonos que possuem lados congruentes, né? Então, todos os lados possuem a mesma medida e os ângulos também sendo congruentes. Pessoal, de antemão aqui, eu já quero pedir desculpa pelos barulhos, tá? Estou gravando hoje no horário que eu não gravo habitualmente, mas foi o único horário que eu consegui gravar no dia de hoje. E como vocês sabem, eu moro numa rua um pouco movimentada. Então, principalmente nesse dia aqui, é um dia que tem bastante movimento. Então, já peço aí desculpa pelos barulhos, certinho? Ó, e o último aqui. Então, aqui nós temos triângulo equilátero inscrito, hexágono regular inscrito e dodecágono regular inscrito. Os 3 possuem o mesmo processo, certinho? E o último que nós temos aqui, já dei uma adiantada para nós, é o quadrado, esqueci de marcar aqui, é o quadrado e o octógono regular. Então, para o quadrado, já fiz a circunferência e vou traçar aqui os 2 diâmetros, ó. Lembrando que o diâmetro tem que passar pelo centro. Mas como os meus diâmetros precisam ser perpendiculares, tracei um, vou dividir aqui meu segmento ao meio, ó. Abertura qualquer, arco acima e arco abaixo. Ó. Tenho o meu segundo diâmetro. Então, tenho aqui os meus 2 diâmetros, certo? E agora, só fechar. Viram como é bem simples fazer o quadrado? Muito simples, muito tranquilo. Eu sou suspeita de falar dessas construções, tá, pessoal? Porque eu amo trabalhar com divisão de circunferência. Eu acho um conteúdo muito bacana e eu acho as construções muito bonitas. Certo? E o octógono, assim como o quadrado, já fiz, adiantei. E agora, pessoal, vou fazer o processo do dodecágono. Vou dividir cada um dos meus ângulos, ó. Então, cada um dos meus ângulos eu vou dividir ao meio. Ó. E a gente pode perceber que vai comum, né? Vocês perceberam que no triângulo equilátero, no hexágono e no dodecágono, eu não marquei o centro da circunferência. Por quê? Porque nós mantemos a abertura do compasso exatamente com a abertura do raio. No caso aqui do octógono e do quadrado, eu deixei marcado, porque eu preciso traçar os diâmetros, tá? Então, aqui, como é necessário traçar os diâmetros, eu deixo marcado o centro da minha circunferência. Então, ó, pessoal, agora eu já estou fechando aqui a nossa circunferência. Assim, nós vamos ter dividido a nossa circunferência em 8 partes congruentes, tendo aqui um octógono regular inscrito à nossa circunferência. Ok? Qualquer dúvida, vocês já sabem. Deixem nos comentários, vocês sabem onde me encontrar. E olha que bonito que fica. Qualquer dúvida, vocês sabem já onde me encontrar. Até a próxima. Fiquem com Deus.